Olá, pessoal! O podcast de hoje, mais que especial, eu vou estar com ele, não só cantor, compositor, figuraça, ilustre da nossa cidade, Nelson Príncipe Negro. A gente vai bater um papo aqui sobre música, sobre entretenimento, sobre tudo de maneira geral. Obrigado, Nelson, por estar aqui comigo. Maravilha. Prazer é meu, sempre. A gente poder falar um pouco de música baiana, falar de Campos, falar de todo o interior aqui do estado. E eu queria começar perguntando a você, como todo mundo sabe, eu hoje estou vereador, não sou vereador, a gente está, né? Nada é verdade. para sempre. Mas sou empresário do ramo de entretenimento, já vão fazer 20 anos a Quatro Ventos. E eu vivi o grande auge do axé. Eu acho que o axé teve dois grandes auges e eu vivi, acho que o segundo grande auge do axé, quando Ivete, Cláudia Leite, Asa de Águia, Chiclete com Banana, Harmonia do Samba e outros mais tocavam no país inteiro e eram as celebridades do país. Falo isso não só da questão de sucesso, mas também do ponto de vista financeiro. Os axés, eles eram sempre os cachês mais caros do país. E depois da queda do axé, e aí surgiu o sertanejo virou, de um tempo para cá, no ponto de vista de sucesso e principalmente de valor de cachês dos artistas, o sertanejo de antigamente virou, o axé de antigamente virou sertanejo. O que é que se deu, na sua opinião, para que o axé perdesse não força no Nordeste, principalmente Salvador, porque ainda é muito forte, mas no resto do país, por que o axé perdeu aquela grande força que sempre foi? Então, Elinho, é assim, na minha concepção, né, é bom que se diga que é a minha, né, a minha opinião. A música baiana, de alguns anos para cá, ela sofreu uma banalização muito grande com as letras, né? As letras, na minha opinião, né, deixaram muito a desejar e com isso o país não comprou a ideia de algumas letras de alguns artistas da Bahia, que banalizam a mulher, né, faz apologia a drogas, né, a um comportamento que não é um comportamento tido como um comportamento exemplar Agradável. dentro né, de um contexto de sociedade. Então isso veio perdendo. Tem várias bandas na Bahia que chamam de pagodão, né? Chamam de pagodão, que toca proibidão, e, enfim. Então as pessoas não compraram essa ideia. E os artistas, os mais antigos, né, que ainda continuam levantando a bandeira, começam a ter dificuldade de estar com o seu trabalho, né, no cenário nacional. Exemplo que a gente vê aí, né? Quem consegue ainda se manter, porque tem programas de televisão, é a Ivete, né? E ela costuma levar aos seus programas os artistas que são da geração dela, e isso fortalece, Que aí como é o virou uma marca, Tchan, porque na verdade entendeu? tem artistas, principalmente grandes artistas baianos, como o Chiclete, como Asa de Águia, que no caso é o Durval, Uhum. o Bel Marques, a própria Cláudia Leite e a Ivete deixou de ser banda e virou uma marca, né? A Ivete é uma marca, né? Ivete é uma marca, A exatamente. Cláudia Leite é uma marca. Independente da questão só musical, elas conseguiram transcender essa área. Indo para televisão, aí tem The Voice da vida, agora Master E Singer. eles estão Ou sempre seja, presentes. conseguiram sair um pouco daquela loucura de fazer 20 shows No mês, no mês, escolhem aonde tocam menos do que antes e conseguem, com a televisão, meio que mesclar se isso. manter na mídia também, né? Sabe um outro exemplo? Você falou agora sobre essa questão da banalização das letras, e aí eu concordo com o que você fala. Há uma mudança muito do funk para o rap hoje, eu percebo isso. Muitos artistas de funk deixaram de ser artistas de funk, mudaram o seu comportamento e viraram artistas de rap. Você vê, hoje aí, se você olhar o cenário, os 5, 6 principais, o Felipe Ret, o Cabelinho, eram artistas de funk, proibidão, entre aspas, Proibidão, e exatamente. foram pro rap, ou seja, visionários, visando Claro, claro. recurso, visando sucesso Comercial. mesmo, comercial, e mudaram.
E melhoraram. E melhoraram. E melhoraram. E melhoraram. E Eu sempre melhoraram. falo, porque assim, eu sou de uma banda, eu comecei numa banda que a gente cantava muito duplo sentido, né? Na época, Afros Tropicais. A gente cantava muito duplo sentido. E hoje, as minhas letras tem muito pouco de duplo sentido. Eu entrei numa linha de doce, a turma costuma falar que eu sou Corne Damião, que eu entrei numa linha de doce justamente para atrair as crianças. Isso para mim é importante, porque é aquela geração que futuramente Vai vai ser. me acompanhar, É. ou vai me acompanhar meus filhos. Eu tenho 2 filhos, a gente não sabe ainda se eles vão querer cantar ou não, mas enfim, eu me preocupo, né, com essa coisa das letras, porque é importante, cara. É importante você ter esse Agora cuidado. vamos entrar mais na sua vida mesmo. Você começou quando? Quando que começou? Você falou assim, Nelson, ah, não, eu cantar gosto. Eu gosto 18 disso. anos. 18 anos. Isso aonde? Velho, eu velho já. Aonde? Isso é velho. Aonde? Salvador, Em Salvador, Salvador. em Salvador. Num grupo que existe até hoje. Mudou o nome, né? Mas continua a mesma formação. Hoje eles são Viola de 12. É uma banda que canta samba de roda lá em Salvador. Viola de 12. Antes era Feras Potentes. Quando eu entrei nessa banda era Feras Potentes. Aí eles mudaram para Viola de 12. E continua até hoje. Eles continuam até hoje. Aí depois eu entrei na Frutos do Pelô, que era uma banda de percussão lá do Pelourinho mesmo. Pelourinho. Passei pelo Samba Coruja, que era uma outra banda também de percussão, não tinha instrumentos de corda, era só percussão. E aí eu fui chamado para entrar na Frutos Tropicais, que já era, na época, um sucesso nacional com Chibio e Chupa Toda, que são essas músicas de Sim, duplo sentido. conhecido. Essa banda ela já era um sucesso nacional, quando os dois vocalistas saíram. Entrou eu e um outro rapaz de lá, de uma cidade do interior da Bahia, o Coiote. E nós pegamos toda essa linha de sucesso que os dois tinham deixado, né? Os dois vocalistas, e rodamos o Brasil todo, inclusive Rio de Janeiro foi quando nós viemos aqui para Campos no finalzinho de 92, foi 92, 93. Você chegou a Campos quando? Tipo assim, vou morar em Campos. Caraca, vou morar em Campos foi Você chegou. Lembra 90 disso? deixa eu ver, 92, depois voltei em 93, 94, acho que 95 eu fixei residência aqui. É. Acho que 95, mas desde 92 eu tô na praia lá no Farol. É. Farol. Palavra boa, você acabou de levantar. A gente. A gente que eu digo, um campista de maneira geral, ou aquele que veraneia no verão do Farol, que não é campista, ou aquele que conhece o Farol, que não é campista. Falar em Farol, sem falar em Gil Paixão, Nelson Príncipe Negro, nosso saudoso Dom Américo. Acho que deve ter mais um ou outro, mas acho que esses três são os três mais, vamos botar assim, o que levam todas as gerações. Você pode perguntar para um cara hoje de 18 anos, 19 anos, que vai em qualquer evento aqui em Campos, ou o cara de 50, é uma referência. E eu acho que para vocês, eu sei porque eu conversei muito com o Dom, isso até no último show dele, que foi no Farol. É diferente tocar no Farol? É, diferente de tudo. Há uns 10 anos, mais ou menos, 10 a 15 anos, eu toco sempre às terças, né? O último dia do carnaval. E isso para o artista é muito pesado porque você já vem de uma maratona de até antes do carnaval. Você começa até na semana antes do carnaval. É que o verão para vocês é o É o ápice que a gente está sempre é fazendo. o dia das mães e dos pais do comércio. Dia de tudo. É com dinheiro que a gente paga a escola, paga IPVA, paga IPTU. É esse dinheiro. É esse dinheiro. Então, eu venho de uma maratona grande, né? E pego o carnaval, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira, você está com. Fazer um cálculo de 100, você está com 20% só de força vocal. 20%. Quem canta sozinho, que é o meu caso, eu canto sozinho, eu não tenho um ajudante, eu canto sozinho. E você chega no Farol de São Tomé, aí você sobe no trio, tem 15, 20, 30, 40, 50 mil pessoas. Aí
esquece, mano. Os 20 vira 100, né? E esquece, mano. E todo mundo canta. E as pessoas esperam você passar e trazem os filhos e te dá tchau e tira foto e te chama. E eu já tive o prazer, né? E a sorte de fazer aniversário cantando no trio e é um bolo em cada esquina, irmão. Um bolo em cada esquina. As pessoas querem que você desça, querem bater parabéns pra você. Você leva o bolo, aí vem na outra casa tem outro bolo, você desce. E assim, essas coisas não acontecem em qualquer lugar. Por mais que as pessoas gostem de você, mas isso não acontece em qualquer lugar. Não é ser bairrista, até porque seria uma hipocrisia minha. Eu passei mais verão em Gruçaí do que no Farol. Seria uma hipocrisia eu falar diferente, ao contrário. Mas não tem como comparar o trio de Gruçaí com o trio do Farol. Não dá pra explicar. Parece que as Não pessoas... é. Não tô dizendo que não é legal o trio de Não, Gruçaí. claro que. Só que no Farol parece que é diferente. É porque, assim, a região, né, foi a primeira a receber, né, esse tipo de evento, né, o trio elétrico e tal. Aquilo era uma novidade até então, né, vindo de Salvador, aquela coisa toda, aquela história, como é que vai ser a aceitação das pessoas na praia com relação ao trio elétrico circulando, né? Então, isso criou uma imagem na cabeça de quem curte a praia que o Farol de São Tomé, sem o trio elétrico, sem as pessoas estarem atrás do trio, pulando, dançando, assim, o dia que isso parar de existir, aquela praia não vai ter, Não sabe? vai As ser a pessoas não- mesma. as pessoas não vão. E Gruçaí começou depois, né? Eu tive o prazer também de tocar algumas vezes em Gruçaí. O circuito é menor também, né? O circuito lá em Gruçaí, ele é menor. E as pessoas ainda estão aqui, assim, naquela de, pô, é legal, mas assim, é muita muvuca. E o Farol não. Quanto mais muvuca, melhor. E olha Entendeu? que a praia do Farol, ali onde é o circuito hoje denominado É, Circuito Dom Dom Américo, Américo. é menor até em termos de largura Exatamente. do que Gruçaí. Exatamente. Então eu acho que isso dá mais. É o calor humano, as pessoas ficam mais Ficam próximas. mais próximas. Com certeza. E assim, o Farol. Eu sou suspeito em falar do Farol de São Tomé, porque independente até de tocar no Farol, eu sempre estou no Farol no verão, no carnaval, eu estive no Farol de São Tomé. E assim, o carinho que as pessoas têm por mim, rapaz, assim. Teve uma repórter, uma vez, a gente fazendo uma entrevista, um bate-bola, ela falou: Nelson, no dia que você estiver triste, no dia que você estiver para baixo, você vem a Farol de São Tomé. Só anda no calçadão do Farol de São Tomé. Deixa as pessoas te verem que vão levantar isso sua é astral. gratificante. E é uma verdade. É uma verdade. E eu, assim. Óbvio, né? A gente não é de ferro. Eu já passei por momentos na minha vida muito difíceis, assim. Muito mesmo. Perdi a minha mãe, perdi o meu pai, né? Aí você fica sem referência, né? Assim, porque a minha família é toda de Salvador. A minha mãe veio diversas vezes aqui ficar comigo. Então você acaba perdendo essa referência de família. Eu ia te perguntar E exatamente se ela pegou parte ela daqui. pegou, ela ficou. Conheceu os Ela netos? conheceu tudo aqui. Os dois netos? Não, conheceu Maria. Maria, Conheceu ela a Maria. conheceu, o Nosso Murilo. zagueirão Murilo Não. Eu lembro que quando minha mãe veio, na verdade, quando a minha mãe veio, Murilo tava muito bebezinho mesmo. Ela chegou a conhecer, assim. Ah, Eles que não bom. Minha filha conheceu a avó, mas o meu filho não. A minha mãe chegou a pegar ele no colo e tal. Mas assim, era minha mãe quando vinha, ela ficava comigo no trio. Gente, Era uma referência. figura, velho. E filho dançava. E é figura. É figura igual você figura. mesmo? Eu nasci assim, eu sou filho da minha mãe. Não tem Não quem tem diga. quem Até diga. na aparência também. Nelson, vamos falar de um tema muito polêmico agora, mas é um tema que as pessoas precisam saber de uma maneira geral. Eu trabalhei parte, né? Peguei um período, infelizmente, financeiro muito ruim no ex-governo, da questão da superintendência, mas eu tenho uma opinião pessoal, gostaria até de ter também, como artista, a mesma opinião, não, uma opinião, mesmo que seja controversa, porque eu acho que a vida nem sempre a gente é obrigado a concordar com tudo. Claro. A gente já discorda que eu sou flamenguista roxo, e você me zoa sempre. Rapaz, o Flamengo perde, a primeira mensagem que eu recebo no WhatsApp, Nelson Pires Felipe, é a primeira. Nossos filhos jogam bola juntos, são amigos. Graças a Deus. Então, ele me zoa muito. O que eu acho que aconteceu em campo de um tempo para cá? Primeiro, a classe é muito desunida. Essa é a minha primeira opinião, de maneira muito clara e muito objetiva. Segundo,
criaram-se bandas, isso é muito, muito ruim falar, apenas para tocar em um mês e meio. E o que acontece com isso? O poder público, ele, quando se tem um edital, tem que seguir aquele determinado edital. Se comprovadamente as bandas se configurarem, ou seja, existe lá um tecladista, ou seja, uma banda em si. Mas o que começou a acontecer? Não desmerecendo os músicos, até porque muitas das vezes eles são obrigados em tocar em vários artistas porque não se tem uma quantidade, por exemplo. O Nelson, o Príncipe Negro, tem a banda dele, mas não faz, não estou dizendo que é o seu caso, estou dando um exemplo, não faz 14 shows ou 12 shows por mês. E aquele cara ganha R$200, precisa complementar ele precisa complementar a renda dele. Isso é 100% entendível durante o ano. Mas o que muito entristece é as pessoas que vivem de música têm que entender que o poder público ele é um incentivador e é apenas mais um show como qualquer outro show. Entendi. Esse é o meu entendimento. Ou seja, Nelson ele toca fora da prefeitura, Gil toca fora da prefeitura, o Copo Cheio, a Larisse Barreto, o Gabriel Ferrari, estou dando um exemplo de outros segmentos. Essas pessoas tocam durante o ano inteiro. Ou seja, não se criou uma banda apenas para pegar um dinheiro naquele determinado tempo e se faz. E isso, na minha opinião, é muito porque eu acho a classe desunida. Eu não acho a classe uma classe que um defenda o outro. Eu não vejo isso, infelizmente. E isso acaba atrapalhando quem faz música de verdade. Não, você está completamente certo. A razão é sua, de verdade. Assim, eu já passei por situações aqui, inclusive com alguns embates na prefeitura, isso há 15, 20 anos atrás, com relação a cachê. Eu sempre fui o cara para bater de frente, para gravar os vídeos, para me apresentar como, né, uma liderança, entre aspas, assim, com relação aos músicos, para a gente trazer benefícios para a classe. Mas de um tempo para cá, eu tomei algumas porradas aí e ninguém se abalou, ninguém levantou voz, né, me defendendo. Eu não digo defendendo o Nelson, defendendo uma classe, porque Nelson, eu sou músico. Se você fala no meu nome, as pessoas vão ligar diretamente à música, assim. Não vai falar de outra coisa. Eu sou músico, eu respiro música, mas assim, a classe, além de ser muito desunida, na minha opinião, existe essa desonestidade musical. Quando você não tem uma banda, aí chega no verão, você quer tocar com o meu baixista, com o tecladista de Gil, com o baterista de Dom, com... Isso não existe, cara. Isso não existe. E o poder público tem que criar um mecanismo para que isso não aconteça. Tem que se criar um mecanismo para que isso não aconteça. Porque, por exemplo, tem vários artistas que tocaram no verão que não faz nada. Durante o ano. Não tem função. Porque a banda, musicalmente falando, ela não é boa. Porque a banda boa é a banda que ensaia. É a banda que tem um cronograma. E que toca o ano inteiro. Eu, por exemplo, eu vou ensaiar. Agora eu vou ensaiar essa semana. Vou ensaiar. Ensaio semana que vem. Porque eu tenho que estar pronto. Porque quando você me ligar, Nelson, eu tenho um show. Vamos lá. Tá, não é, não, eu vou chamar. Rapaz, será que o tecladista de Gil tá disponível? Pô, será que o baixista de fulano tá... Aí você não ensaia. E sem ensaio você não consegue fazer um som bom. Eu estive na praia esse ano. Brincadeira, cara. Tem bandas que se apresentaram no trio elétrico do Farol de São Tomé que esquece, cara. Não tem condição. Muito ruim. Mas muito, não é pouco, não. E eu falo, independente de gostarem ou não. E aí a gente tem que saber separar. Não é a pessoa. A pessoa pode ser boa. Mas ela tem que entender que não é aquilo ali. Não é. Não quer...
Ali você não tá falando mal da pessoa, como eu também não tô falando mal da Não, pessoa. com Eu certeza. tô falando, musicalmente, não tem condição de tá ali. Não tem. Gente, eu gostaria de cantar, mas não dá pra mim, pô. Não dá, velho. Não tem condição. E assim, Aí tem coisa que você não pode forçar. as pessoas precisam É dom. entender Ou quando não você- existe. Eu costumo dizer o seguinte: não existe músico ruim. Existe músico que não ensaia. Porque se você ensaiar para fazer aquilo, você Você vai vai aprender. fazer aquilo. Mas você não pode pegar uma banda e o show é sábado e você juntar a galera na quinta, cara. Não existe, velho. Porque o repertório, você tem que. Aí você chega numa banda como essa, que é catado, que a gente chama, né? Na linguagem musical, É isso o mesmo. catadinho. Chega no palco, rapaz, você toca abalô? Rapaz, eu toco. Rapaz, eu não toco, não. Rapaz, você toca. É assim, irmão, em cima do palco, valendo já. Não tem como dar certo. Né? É uma falta de respeito com as pessoas que estão ali, que saíram da sua. Ah, mas o trio elétrico é de. Não, você sai da sua casa, Não cara. interessa. Você tá ali curtindo. Nada é o de poder graça. público pagou pelo aquele evento. Você pagou. Nós pagamos pelo aquele evento. Porque se o poder público pagou, quem pagou fomos nós do mesmo jeito. Exatamente. Então isso acontece muito aqui, cara. E isso é motivo de revolta. Eu sou totalmente contra essas bandas que elas só aparecem no verão, irmão. Só. Não tocam em Eu lugar sei disso. nenhum. Não faz uma. O Eu sei vocalista não disso. faz uma participação em lugar nenhum. Uma participação que seja, com copo cheio, com promessa, com de bobeira. Não faz. Aí vai ficar difícil. E aí né? o que que acontece? Só para as pessoas entenderem. A prefeitura vai lá e contrata 60 shows. Aí você tem que um tribunal de contas apertando, aí você tem realmente 20, 30, ok? Ok. Que tocam o ano inteiro, que vivem de música, que entendem que a prefeitura é um incentivador e não um bancador. Claro, claro. Aí você é obrigado, muitas das vezes, por o catadinho, porque a classe é desunida, porque aquele mesmo cara fala assim, não, pô, não vou tocar aí. Não vou, porque eu vou tocar aí Nelson, eu vou tocar com Gil, vou tocar com o Dom, vou tocar com de bobeira, com... Porque se você parar para analisar, Campos é rico de Claro. música. Tem muito muita músico coisa. bom, Musicalmente tem aqui muito, esquece. Muita coisa. muito Você quer um cantor celeiro bom. de artistas. Tem muita gente que você compara, aí falo abertamente, tem muita banda de Campos, como você, por exemplo, que canta muito mais do que muito artista que faz sucesso, só que... E a gente não tem a oportunidade. E não tem oportunidade. As pessoas valorizam mais os que vêm de fora, com a qualidade musical menor ou pior, Pior, 10 bem vezes do que a pior. nossa, mas assim, a gente não tem aquele valor que merecia ter. Eu também, eu E você enxergo acha assim. que, infelizmente, não o público em geral, mas o público também atrapalha isso, né? É porque assim... A gente tem que não as pessoas- ficar com medo de falar. Não, né? não, A mas verdade é essa. eu tô velho já. Se eu ficar preso, eu fico preso poucos anos também. Quando a gente chega na idade assim, a gente pode ficar preso poucos anos. Mas assim, a gente poderia ser mais valorizado. Assim, às vezes o cara que fez o sucesso nacional, que está, né, navegando nessa onda do sucesso nacional, ele não tem metade da qualidade que você tem, Não cara. tem, não. Aí eu falo assim, pô, mas o cara teve sorte, mano. Ah, você não trabalhou o suficiente. Às vezes a pessoa tem até razão, eu não trabalhei o suficiente. Eu, por exemplo, eu tenho 30 anos que estou, né, aqui residindo em Campos. Já, a gente pode dizer que a gente fala, né, sucesso nacional. Eu já fui sucesso nacional quando eu era da Frutos Tropicais. Eu viajei o Brasil inteiro com a Frutos Tropicais, era avião, descia, era van, aquele glamour todo, hotel. Enfim, passou, né? Eu sou feliz com a minha vida, mas assim, eu continuo cantando da mesma forma, eu continuo dançando da mesma forma, e eu acho que eu merecia uma oportunidade nacional. Mas assim, você só é visto quando as pessoas te abraçam. O que falta aqui é o abraço. Né? As pessoas irem ao seu show e propagarem o seu trabalho e comprarem essa briga com você, porque sozinho você não chega. consegue. Ninguém, É muito difícil você chegar sozinho. Não, eu acredito que, assim, se
100% das pessoas que vão a Fora de São Tomé morasse aqui em Campos, eu ia ser sucesso nacional. Com certeza. Com certeza. Isso aí você não tem a dúvida. Porque tem muita gente de fora, né? Mas assim, eu seria sucesso nacional de novo. E assim, a gente tem um trabalho para isso. Assim, atenção, investidores aí, vocês estão nos assistindo aqui. Pô, pode investir em mim, cara. Não tem problema não, o retorno é garantido. Não sei muito, mas Vai. mas vai. Você vai pelo menos tirar o que investiu. Nelson, só para entrar um pouquinho mais nessa questão. O Nelson é pai do Murilo e da Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda tem Eu conhecia 13. a Maria Eduarda aquele dia lá. Maria Eduarda sempre vai aos treinos do irmão. Ah. Meu filho, assim, ele é massa, velho. Assim, um menino carinhoso. Murilo um menino figuraça. educado, sabe? Dá porrada jogando Não, bola. na canela é beleza ele- pura. Meu filho, ele é um zagueiro que eu vou te falar, irmão. O Ele meu mais velho é muito, gosta muito Além dele. de ser forte, quando a dupla de zaga é seu filho Pietro e Murilo, ninguém segura. Esquece. O seu filho, graças a Deus, é mais tranquilo, É. bate melhor na bola. Meu filho não, meu filho bate na pessoa. Ele... o Mas anãozinho, como você não. fala, O anãozinho tá apanha. doido. O anãozinho. Seu O irmão mais velho, não alisa. Imagina o meu. Murilo. Mas eu falo com ele. Mas Falo o com ele. impressionante é que os três se gostam muito. Quando acaba, os três estão grudados de novo. Rapaz, assim... Apanha, quando acaba, gruda. A vida, ela nos apresenta situações que até 4 anos atrás a gente estava arranhado por conta de uma situação que houve, né? E hoje os seus filhos são amigos do meu filho e assim é carinho porque as crianças, o amor que uma tem pela outra é real, aquilo ali é de verdade mesmo. A gente vive num mundo assim complicado, onde as pessoas falam que gostam na internet e não gostam de ninguém. E de fato, Nelson, E eles esse sintoma, são até queridos. para que as pessoas entendam, o que aconteceu não me recordo se é 4 ou 5 ou 6 anos atrás, e que você se arrepende do que falou, como eu também me arrependo do que falei, nada mais é do que um erro que aconteceu que não veio nem da sua parte, nem da minha parte. Com certeza. E que não houve nem maldade, nem da sua parte, nem da minha parte, e que, infelizmente, naquela época se exigia um edital, foi perdido o prazo por uma pessoa que cuidava da minha carreira. E que hoje, eu confesso, que eu tentaria resolver de outro jeito, porque eu sei da importância que é Nelson pro Farol. Entendi. Então, quando eu fui falar com você depois, eu reconheço que eu não deveria ouvir amigos, falsos amigos, claro. que infelizmente a música tem, e eu deveria ter agido de outro jeito, não ali, porque no edital realmente já tinha perdido o prazo, mas eu tinha que tentar dar um jeito de uma outra maneira, seja arrumando um patrocinador, porque é ruim Nelson não estar no Farol. Mas aí não é ruim para Nelson. É ruim para as pessoas, porque as pessoas querem Nelson. Entendi. As pessoas querem Gil, as pessoas querem Dom, as pessoas querem as bandas que efetivamente, musicalmente, são queridas. Não, é Então, fato. na verdade, é um erro que eu admito de maneira muito clara, quando a gente erra, a gente admite, e foi a única vez que houve qualquer tipo de desavença de não entenderem um ao outro, que acabou... E assim, essa influência que vem de fora, bicho, ela é muito forte e a gente se não tiver... Eu hoje, né? A maturidade. A gente adquire uma maturidade que nos tira desses atalhos que nos fazem mal. Porque, na verdade, esses atalhos eles vão nos levar à derrota. Isso aí pode ter certeza, porque eu também ouvi muita coisa. Pô, cara, pai, você é velho, não sabe aquela coisa que... E outra coisa... E depois que você conhece, você vê que não é nada daquilo. E outra coisa, a raiva, ela só faz mal pra quem sente. Só você que sente a raiva, só você que passa mal, porque o outro não passa mal, por conta da raiva que você está sentindo dele. Às vezes é uma raiva gratuita, que não é aquilo que você imagina que seja, ou que alguém tá te... rapaz, faz isso, você no calor acaba falando besteira, como eu falei também na época. Enfim, passou,
Aí, Graças a Deus. graças a Deus. Aí, de novo, outra porradinha por conta Mas aí de falta de entendimento. eu vou entrar nessa porradinha aí. Qual é o grande problema, que são coisas distintas, e aí depois, não só ele, mas qualquer outra pessoa que queira falar. No caso do que aconteceu conosco lá atrás, não era zero questão política. Não Com foi, certeza, não. zero, Zero, político zero. ali, foi estritamente dentro do edital, perdeu-se o prazo, e depois, quando a gente queria criar uma alternativa, infelizmente, Os músicos não não aceitaram. aceitaram isso. A verdade dos fatos é essa, e para o ser humano a gente mente, para Deus a gente não mente, ponto. certeza. Isso aí é definitivo. Eu acho que as pessoas elas têm que saber separar as coisas. Eu vou dar a minha opinião pessoal sobre alguns temas. Existe o Nelson Príncipe Negro cantor. O Nelson Príncipe Negro cantor, ele é um. O Nelson Príncipe Negro cidadão, ele é outro. Com certeza. Então, se o cidadão não tem direito de expressar a opinião dele do que ele quer, ou do que ele acha certo ou errado, desde que não falte o respeito, Exatamente. e é isso muitas das vezes que você mesmo já admitiu, que pela imaturidade ou pelo fogo amigo acaba se falando, tem que saber separar. Ah, não, eu Nelson, gosto de Bolsonaro. Tô dando um exemplo. Não, claro. Ah, o cara é ligado a Lula. Então, porque o cara é ligado a Lula, ele não vai tocar. Não existe isso. Isso não Aí que é o grande erro. É quando você não separa o cidadão do músico. São duas. É uma mesma pessoa? Sim. Mas tem que entender que são duas coisas diferentes. Claro. Pelo menos a minha opinião é essa. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você, porque, assim, são opiniões, né, cara? Cada um tem uma. Já pensou se todo mundo torcesse pro Flamengo? Já é muita gente. O que seria do O que Fluminense? seria do Fluminense? O que seria do Botafogo? O que seria do Vasco da Gama? Nada. Né? Se todo mundo torcesse pro São Paulo, torcesse pro Corinthians. Então as pessoas têm que entender que o outro tem uma opinião contrária à sua. E que E isso que não é seu inimigo por conta Exatamente. disso. Não é seu inimigo. É esse é o principal. Eu tenho vários amigos que votaram em Lula, vários que votaram em Bolsonaro, vários que são flamenguistas, vários que não vai mudar em todos são nada. meus amigos. Eles vão a show, a gente se encontra na rua, a gente se encontra no futebol e bate papo, e um tira sarro com a cara do outro. Mas assim, às vezes a pessoa leva pro coração. E quando leva pro coração, Aí dá ruim. Deixa eu te falar. Como eu te falei, já tá acabando, passa muito rápido. Já? Pode ficar aqui até umas 6 horas da tarde. Passa muito rápido. Eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui. Prazer meu. Dizer que é inegável que Campos é muito rico em música. A gente está, mais uma vez, vai começar agora o Campus Canta Mais, e a gente vê a quantidade de pessoas que cantam nessa cidade que não tem oportunidade. É inegável dizer a referência que Dom, que Gil e que você são para esses novos artistas que estão surgindo, por tudo que vocês já fizeram nesses 30 anos. Claro. Você tem 30 anos, o Gil com a idade dele, estou dando um exemplo, né? Outras bandas de pagode, Dom. Eu acho que pode acontecer, mas para mim vai ser sempre o maior artista que essa cidade já teve. É a minha opinião pessoal. O cara que cantava no trio do Farol e que cantava New York no baile. Ou seja, é um cara que era um fenômeno, na minha opinião, falando. E fora a simpatia. E fora a simpatia dele como ser humano. Então, é inegável dizer tudo isso. E eu queria que você falasse, para a gente estar encerrando, o que Nelson está pensando para o futuro. Para o presente e para o futuro. Eu, assim... Eu tenho alguns projetos, né? Eu sou meio louco também. Eu sou louco. Eu coloquei na minha cabeça agora que eu vou aprender a tocar um instrumento, né? Assim, eu sou muito ligado ao samba, porque o meu pai, ele sempre gostou muito de samba e sempre ouviu muito samba lá na Bahia. Samba carioca, né? Naquele tempo, de Cro, AGP, Originais do Samba, Fundo de Quintal. Fundo de Quintal. O meu pai sempre ouviu muito. E isso acho que até me influenciou a cantar. E eu pretendo fazer um projeto, Nelson Canta Samba, e tocando um instrumento. Inclusive, eu já comprei até o
o instrumento que é uma surpresa. Não Comprei o instrumento já, dividi em 10 vezes, porque né, as coisas estão difíceis, não estão fáceis. Dividi em 10, tô na 8ª já, Mas graças a Deus. É um... Vou aprender a tocar o instrumento e em breve Nelson canta samba. E aí, fazer isso, até agora já... Sem fugir. eu ia sem te dar minha fugir, opinião. Sem fugir das minhas características de Não, axé. mas continuo. eu acho, não, mas eu acho que isso é muito bacana. Eu falo muito isso aí como empresário mesmo do segmento. De você ter 2 tipos de show. Nada impede Entendi, que tenha. Ah, não, entendi. poxa, eu vou fazer um aniversário e, poxa, gostei do projeto Nelson Canta Samba, vou fazer um negócio mais intimista em casa, um negócio para mim. Legal. E quero que ele venha com a banda e tal, e faça algo, às vezes, para um público que goste mais de samba. Às vezes até aquele... Gosto do axé, mas que prefere para esse tipo pra de esse evento. de ambiente. Entendi. O E samba. nada impede que no seu show normal você tenha um pedaço depois Claro, que você faça claro, isso. claro. Tem um conselho, se é que eu posso dar Não, conselho, claro mas que pode. que eu acho Experiência. que é bacana. E é um segmento que tem muito potencial e que tem muito pouco. Entendi. Eu acho que o samba Samba, mesmo, raiz, é. Eu do tenho ido a quintal. alguns aí. Tem uma menina aqui em especial que ela, assim, eu tenho o maior carinho, já fui umas 2 vezes, já cantei com ela, né? Cantei, ela gosta de samba de roda da Bahia. Então eu cantei alguns sambas de roda com ela. E ela é um talento e ela é uma das pessoas que me influenciaram, né? A essa decisão. Assim, Pode falar se quiser. É a Karine. Ela canta muito. E eu, assim, ela teve agora no Asilo, teve um show lá no Asilo, ela cantou, e ela é. Então eu fico vendo assim, e é bonito, sabe? As melodias, a forma de cantar. Eu sou apaixonado por samba. E posso Então, transformar algumas coisas em samba também. Também. É. Posso transformar algumas coisas em samba também. Gente, é isso aí. Estamos terminando nosso bate-papo. Foi rápido, falei com ele que era rápido, mas espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar soltando em breve alguns materiais, então fiquem ligadinhos aí. Mais uma vez, obrigado, Nelson. Só alegria. Vamos continuar terça e quinta lá, curtindo Murilão, Pietro e Lourenço do nosso futebol lá no Clube da Bola. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Pode Falar, podcast com Nailin Naim. Um abraço.